Olá, eu sou Jean Kaufmann, sou roteirista e sou gestor de uma equipe criativa, e nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre a história do Rafael, um rapaz que acabou de ser promovido a um cargo de gestão e enfrenta algumas dificuldades e problemas nessa nova jornada de sua caminhada. Rafael. Somos a imagem do sucesso, hein? Gestor de uma equipe, uma grande empresa. Quanta responsabilidade. Quantas pessoas dependendo de você, de mim. Todas as expectativas focadas no meu sucesso. Como vocês podem assistir agora aqui no vídeo, o Rafael ele acabou de ser promovido e ele enfrenta o dilema de como saber o que fazer com a equipe e como se portar diante dela e de todas as diversidades que esse cargo novo traz para ele. Uma coisa boa, que era a promoção, algo que ele sempre quis, se tornou algo ruim. Por que isso acontece? Porque a gente vive numa sociedade em que muitas coisas são colocadas sobre nós, muitos pesos são colocados. Às vezes na nossa criação, e aí eu posso falar muito por mim também, a gente tem um valor pela excelência, um apreço pela excelência. A gente tem que ser o melhor na escola, tem que ser o melhor para passar para a faculdade. Por exemplo, quem nunca fez um vestibular e precisou ser o melhor da turma para poder entrar naquela vaga esperada, para poder chegar naquele curso tão desejado. Esse tipo de construção acontece ao longo de toda a vida. E por causa disso a gente acaba construindo dentro da cabeça diversas barreiras e diversas questões que deixam a gente muito focados em não podermos errar. Não podemos atingir aquele patamar de evolução e de sucesso sem errar. E isso quando a gente se para numa situação igual a do Rafael, em que ele agora é responsável por uma equipe, até pouco tempo atrás tinha alguém responsável por ele, e agora ele tem pessoas que dependem do trabalho dele, e pessoas que dependem do direcionamento dele, tudo fica muito mais pesado, porque agora não é mais o erro do Rafael, é o erro da equipe dele. Esse possível erro, porque é algo que ainda nem aconteceu, ele ainda não vivenciou o erro, simplesmente tem um peso muito maior. E esse tipo de construção psíquica que a gente acaba tendo traz muito essa questão de deixar algo que é muito bom virar algo muito ruim. E isso acaba afetando a nossa cabeça e o nosso dia a dia dentro do nosso trabalho. Por qual motivo eu carrego essa crença de que eu sou uma farsa prestes a ser desmascarada? Por qual motivo a ideia de que eu vou falhar me é tão definitiva? Raramente eu me deixo ser tão vulnerável assim. Mas eu acho que é hora de aceitar que os erros acontecem. E errar é humano. Isso eu tenho que aceitar. Ao longo do vídeo, a gente encontra o Rafael num estado em que ele sai de um lugar muito ruim e ele vai para um lugar muito bom. Então, o que isso traz, né? E vamos deixar claro, esse estado muito bom não é 100% resolvido, o problema acabou. O problema continua ali, mas o Rafael, ele encontrou um método de como trazer esse problema de volta e de como lidar com ele. Só que a gente tem que entender uma coisa. Essa construção, a gente vê rapidinho ali no vídeo, né, durante o monólogo dele, mas é algo que acontece durante um tempo. Essa transformação não vai acontecer do dia para a noite com a gente. É claro que vai ter pessoas que vão ser mais rápidas, pessoas que vão ser um pouco mais devagar, mas o vídeo quer retratar exatamente o que a gente pode fazer para melhorar. O primeiro ponto é a gente entender que errar é humano, errar faz parte do processo. A gente não vai acertar sempre. Aceitar que a gente pode errar e que esses erros, por mais que tenham consequências, nem sempre vão ser uma consequência desastrosa, tá tudo bem. E aí vale muito do diálogo, você chegar a conversar com o seu gestor imediato, no caso do Rafael, com o gestor imediato e com a equipe, porque se ele erra, são duas pontes que agora ele precisa fazer para poder fazer a conexão. Mas, de toda forma, é importante a gente ver que, conforme o Rafael vai evoluindo, ele vai entendendo que ele pode errar, que ele vai trazendo um novo olhar para essa dinâmica dele, dessa nova posição dele dentro da empresa, ele tem a escolha no momento de talvez não ver isso como uma coisa boa, de resolver assim, vou seguir um caminho ruim e vou continuar neste mood de coisas ruins e de não estou gostando. Se ele fizer isso, a carreira dele tem muito mais chances de declinar, porque ele não vai estar
tratando do que ele precisa tratar, ele não vai estar trabalhando como ele precisa trabalhar, porque ele vai estar muito preocupado em buscar esses pontos negativos, em olhar as próprias falhas. Só que, nesse momento, no vídeo agora, voltando para o vídeo real, em que ele escolhe aceitar que ele pode errar, que ele pode pegar tudo isso e servir como aprendizagem, ele traz para si um embasamento dentro da própria cabeça e dentro do próprio dia a dia do trabalho, que se ele errar, ok, a gente começa de novo e a gente acerta, a gente usa o erro como mecanismo de aprendizagem, porém, ele abre precedente para a própria equipe dele entender que ninguém é perfeito, que ninguém vai estar sempre ali acertando tudo em todos os momentos. E isso é uma coisa muito boa, a gente pode encarar isso como uma evolução dentro dessa construção do personagem e também dentro da própria carreira dele. Consequentemente, ele vai servir de exemplo para todo mundo, tanto para quem está acima dele dentro da hierarquia, quanto abaixo, porque todo mundo vai passar a olhar para ele como alguém que assume os erros, que não tem medo de errar, mas sempre quando errar, talvez seja até mesmo aquilo que a gente chama de erro consciente, que é aquela tentativa de fazer algo que a gente sabe que pode dar problema, mas que se der um resultado, vai ser um resultado muito incrível, mas se foi um erro, ele vai assumir o erro e ele vai tentar corrigir e aprender para no próximo momento ele não precisar errar de novo, porque ele já sabe o caminho. Mas colocar no outro o poder de decidir se eu sou ou não um fracasso, esse não é o caminho. Mas sim aprender com os meus erros e melhorar em cima deles. Somos todos imperfeitos. Mas deixar que o medo de errar me domine, isso é algo que eu preciso evitar. Então que venham muitos erros, muitos desafios. Esse processo que o Rafael passa é um processo de autoconhecimento e também um processo de autogestão. Você tem que gerir as suas próprias emoções e conhecer as suas próprias emoções. Então, é um processo comum que a gente vai viver em diversos momentos da nossa vida, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na nossa vida pessoal. E com isso, a gente precisa chegar a esse patamar de tentar aceitar as nossas falhas e tentar se olhar com um olhar mais humano, com um olhar mais empático. Ao longo de todo esse estudo de soft skills que a gente vem tendo ao longo dos últimos anos, é importante a gente também olhar para as soft skills para a gente, não apenas para o mundo exterior. A gente tem que olhar, às vezes, para dentro da gente e entender que se a gente não consegue aplicar essas coisas no nosso próprio dia a dia, com a nossa própria vida, com as nossas próprias emoções, vai ser muito difícil a gente conseguir aplicar para os outros. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Apliquem soft skills não só para o mundo externo, para as outras pessoas, mas apliquem para vocês, porque vai ser de grande valia e, consequentemente, vocês vão conseguir aplicar isso muito mais fácil, de um jeito muito melhor para os outros. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo aqui nesse momento e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!